Então, bora lá. Oi? Boa noite, olha só, quarta-feira, 19h30, e a gente lançando mais um episódio para vocês, e esse é especial, gente. Nós vamos falar sobre empreendedorismo. Olha a fono, presta atenção de novo. Empreendedorismo na área da saúde. Se você trabalha na área da saúde e pretende empreender, começar o seu negócio, você precisa entender mais sobre como é empreender na área da saúde, principalmente na nossa região. Seja de que região você for, esse vai ser um dos maiores exemplos de rede na área da saúde, de atendimento clínico para o nosso paciente, na área da saúde que você vai ver. E ele está aqui comigo, Márcio Bittencourt, aqui nessa noite, que é um dos diretores, um dos principais mentores da cabeça da Rede Mais Saúde, que é uma rede de clínicas populares que mais cresce na região norte. E o que esse homem está viajando para ter mais know-how ainda, para trazer todo esse empreendedorismo, toda essa expertise, para melhorar ainda mais, para crescer ainda mais uma rede que já está gigantesca no nosso estado. Ele vai falar para a gente aí alguns segredos hoje à noite, né, Márcio? Seja Vamos. muito bem-vindo aqui ao nosso Pode Escutar e obrigada por aceitar o nosso convite. Izzy, obrigado. Obrigado a todas as pessoas que estão presentes. Eu tenho certeza que vai ser um momento de grande entrega, né? Que eu vou poder falar a história de uma empresa que vem democratizando o acesso à saúde no estado do Pará. Você me conhece há Verdade. mais de 8 anos, seu esposo também sabe o trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho muito sério, que começou há mais de 10 anos e que hoje, graças a Deus, a gente consegue atender mais de 100 mil pacientes Olha por isso, mês. É gente. um volume muito grande, né? A gente faz mais de 100 mil atendimentos todo mês e a gente tem a Sensacional. maior honra de saber que a gente atende o povo que não tem plano de saúde. É É isso. isso que nos orgulha de a gente conseguir democratizar o acesso à saúde para essa camada da população que tanto precisa. Exatamente. É por isso que o nosso tema vai ser empreender com propósito, né? Porque eu acho que um dos propósitos realmente da Rede Mais Saúde é atender com toda essa qualidade, a atenção que tem a realmente a uma população muito carente de atendimento. O que vocês atendem de pacientes que vêm dos interiores, que a gente sabe da precariedade, né, da saúde, e não só da saúde, nos nossos interiores aqui na região norte, do Pará inteiro, que o Pará é gigantesco, né, Márcio? Sim. Então, a gente receber toda essa população aqui e ter esse atendimento assim tão diferenciado é sensacional. Já é realmente empreender com um propósito muito bom. A empresa nasce num sonho. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, mas já me titulo Barbaridade. um paraúcho. Um Já paraúcho. estou grande parte da minha vida. Tá falando égua? Já falo bastante égua. Já estou há mais de 14 anos aqui, então grande parte da minha vida já foi vivida aqui. E eu pretendo viver o resto da minha vida aqui, porque eu sempre fui muito bem recebido pela população, pelo povo, e essa entrega que a gente faz é em função disso. Eu fui criado no Rio Grande do Sul, tive minha primeira infância lá e eu via minha mãe, que não tinha plano de saúde, ter que acordar 4, 5 horas da manhã para tirar uma ficha, que chamava assim, né, É. com um especialista. Uhum. Então eu via, quando eu passava também na frente dos postos de saúde, lotado, e as pessoas sem terem acesso à saúde. E eu do nada, depois eu acabei entrando na faculdade. Eu digo do nada porque eu entrei na faculdade de administração e escolhi a ênfase Sim. em gestão e saúde. Uhum. E dali então eu me formei e fui trabalhar somente em hospitais. Numa determinado momento eu saí do Hospital Divina Providência e voltei para o Rio Grande do Sul e fui trabalhar numa clínica popular. E lá eu descobri que esse modelo de clínica acessível podia ser replicado aqui no Pará. Aí a Maravilha. Josi, na primeira visita da Josi, ela falou: Márcio, quem sabe tu volta e vamos implantar uma clínica popular lá. E aí foi que tudo começou, que todo sonho começou. A Josi também tinha essa vontade de empreender na área da saúde aqui. E nós começamos com muito pouco, do nada, né? Uhum. O Pardal foi o que montou para nós a nossa primeiro Serviço de serviço de endoscopia. endoscopia, né? Que hoje, Sensacional. hoje nós temos, realizamos mais de 2.000 endoscopias por mês, né? Há 10 anos atrás, quando ele entrou conosco, não tinha nada. E a gente começou com propósito, por quê? Tu falaste dos pacientes do interior. O Uhum. paciente do interior, que são muitos do Marajó,
Eles vêm com um dinheiro, às vezes, contado. E eles precisam da nossa clínica, que ela proporcione acesso de todas as formas. O que que é isso? Ele não tem dinheiro para ficar indo, voltando, indo e voltando. Então, ele tem que chegar ali, ele tem que fazer audiometria, ele tem que voltar com o otorrino, e se precisar, ele já tem que sair dali com o aparelho auditivo. E isso vale, por isso que a gente tem em todas as nossas clínicas o circuito. A gente consegue entregar óculos em 20 minutos, porque a gente tem os laboratórios da ótica dentro das óticas. A gente teve que moldar toda essa empresa porque o paciente não pode ficar indo e voltando. E isso se espalhou. E às vezes não tem nem onde ficar Não tem aqui onde ficar. também. Como é que vai ficar em hotel? É um gasto a mais e Sim. realmente, né, precisa ter E essa isso agilidade. se espalhou pelos interiores. Ó, vai lá na Rede Mais Saúde Que é que rápido. é rápido, você vai resolver. A minha mãe foi lá, já saiu com o aparelho auditivo. O meu pai foi lá, já saiu com óculos, já fez a tomografia, já fez a Os ressonância. exames de São laboratório. rápidos. Então, isso tudo, essa nossa noção, né? Eu não gosto de usar termos em inglês, mas é tudo num só lugar, um one-stop health. A gente ter tudo num só lugar, eu acho que sempre foi o que garantiu, assim, e a qualidade, né? A gente, na área da saúde, quem trabalha na área da saúde sabe que tu tem que ser obcecado, porque tu não pode dar um laudo errado para ninguém. Qualquer vida importa ali, qualquer exame importa. Então a Com gente não certeza. pode entregar um hemograma errado. Imagina, eu falei para vocês que a gente faz 100 mil atendimentos, a gente não pode errar nenhum, porque qualquer erro ali pode comprometer uma vida. Então, essa qualidade, essa nossa forma de atender sempre fez com que se multiplicasse nossos atendimentos. Hoje a gente tem mais de 250 consultórios ativos, Sim. né? O shopping da Padre Eutíquio, que eu convido todos aqui a conhecer, Tá sensacional, gente. é o centro integrado. Agora passou por mais uma ampliação com 60 vagas de estacionamento, 50 consultórios, e é um dos modelos de saúde que eu tenho o maior orgulho de ter participado da criação, um dos modelos mais disruptivos do Brasil, que é um centro integrado. A pessoa pode fazer qualquer atendimento e ao mesmo tempo, seja na farmácia, seja na ótica, seja comprar uma muleta. Ela sai da consulta, fez um raio-x, precisou de muleta, ela já sai lá, compra uma muleta. Tem Compra esse tudo. modelo com o shopping da saúde embaixo, Exato. né? É sensacional. E agora a gente está inaugurando essas E Márcio, não próximas tinha aqui, semanas. né? Não Esse tem, modelo não tem no Brasil. não tem, né? Não tem no Brasil. Caramba, tá todo mundo elogiando. Tá todo mundo elogiando esse modelo, tá assim, chamando muita atenção mesmo. Inclusive porque eu montei, né, a minha segunda clínica lá, né, junto a gente já tem essa parceria há mais de 8 anos mesmo. O primeiro serviço de audiologia lá da Rede Mais Saúde, né, foi montado por nós, da Audionorte, e a gente montou a nossa clínica lá embaixo também, no Centro Integrado de Saúde ali na Padre Tico, que tá sensacional, gente. E tá, assim, muito diferenciado. E aí, como eu tenho os pacientes do Marizal, que aí eu falo, não, vem aqui, vá. Eles adoram. Eles vão lá, eles estacionam fácil. Tem esse estacionamento gigantesco, ainda tem um estacionamento lá na frente também. E aí eles falam para mim, Izzy, tá sensacional aqui. Eu falei, vou ter que conversar com o Márcio pra gente entender mais, porque eu quero saber como é que surgiu também esse novo modelo aí. Mas surge da necessidade do nosso paciente. A gente sempre pensou a Rede Mais Saúde focada no nosso paciente. O que o nosso paciente precisa, a gente coloca. Então, a gente ali na Tavares Bastos, na Almirante Barroso, a gente fez tudo que a gente podia. Foi aumentando uma casinha para cá, verdade. uma para lá. Então, um dia eu estava Vários parado. espaços. Foi tudo, mas foi tudo. Ainda tem um aspecto, muitos ali ainda tem um aspecto de casa. A gente não conseguiu fazer um fluxo linear, uma coisa bonita como é o centro integrado. E um dia eu estava parado na Padre Eutíquio e o Paulo, que é meu sócio, chegou e falou assim: aquele teu sonho de fazer um shopping da saúde vai ser aqui. E eu entrei num sábado à tarde naquilo ali, um negócio gigante. Tudo, quando eu levei um dos meus sócios lá, ele falou, Márcio, nós vamos ter que ter dezenas de médicos para trabalhar aqui. Eu falei, então não tem problema, nós vamos atrás. Entendeu? Nós vamos conseguir. É gigantesco. Porque aqui nesse ponto, nesse exato ponto, a gente está entre os dois rios. A Padre Eutíquio é uma das avenidas de Belém que liga os dois rios. Passa 21 ônibus na frente ali. Do lado de um shopping. Então eu falei, vai ser aqui. Nós passamos 10 meses construindo. Eu chegava às 6 horas da manhã para auditar a obra lá, fazendo planejamento com o pessoal. E pro que tava, Márcio, vocês foram até rápido. Sim, levamos. Eu não acho que foi tão rápido assim, mas a gente queria fazer em 6, mas foi em 10, mas ficou um negócio maravilhoso. Desde a inauguração, a gente já percebeu pela energia que criou ali pelas pessoas que frequentaram, isso vai dar certo. E tirou um grande peso também, né? Porque
É uma clínica tão grande, é uma das maiores clínicas de Belém, a gente tem 6.000 metros quadrados. Eu disse na inauguração, acho que foi uma mistura assim de um êxtase de terminar a obra e agora vai começar o dia 1. Porque esse é o desafio do empreendedor. É, A gente faz as coisas esperando que vai dar certo, mas óbvio. ninguém tem a garantia, né? Então eu chegava lá, minha esposa, rapaz, vocês investiram mais do que era necessário? Tu e o Paulo já gastaram um monte, sabe? A mulher sempre quer Uhum, controlar, a mulher controla a casa, né? uhum. E tá certo. Ela disse, rapaz, vocês já gastaram muito. Eu falei, amor, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. E aí começamos as primeiras semanas e já foi começando a dar um volume de paciente, já foi dando volume. E aí teve dias já de estar cheia a clínica. Então, para nós isso é uma satisfação como empreendedor, como morador aqui de Belém, como ver mais pessoas sendo atendidas, ver o acesso que a gente proporciona para ali, principalmente para a comunidade do Marajó, que tem acesso fácil através das vans ali, é muito Verdade. gratificante. Não tenho dúvida disso. E é muito legal que você falou que o próprio paciente vai moldando o ritmo, né, da Mais Saúde. Então, é através da necessidade dele que vocês foram, né, vendo novos Sim. modelos de negócio e você está sempre antenado, né, está sempre viajando, buscando, né, novas alternativas para trazer realmente essa Sim. agilidade, esse atendimento tão diferenciado para o teu paciente. E o bom, gente, é que a Rede Mais Saúde ela conta com tantos especialistas. Quantas especialidades tem na Mais Saúde? Nós temos hoje as 35 especialidades médicas, né? Fora os dentistas, com todas as suas especialidades, fisioterapeutas, e são mais de 350 médicos atendendo, né? É, Com é os um quadro médicos clínico muito bom. muito bons, médicos muito capacitados, Excelentes, é. entendeu? E a gente ah, quer mais, a gente quer mais, a gente quer proporcionar mais ainda, a gente tem mais experiência, a gente quer montar os grupos dos crônicos, quer monitorar os crônicos, quer ajudar as pessoas, porque é muito caro tu fazer monitoramento, né? É Uhum. muito, nem os planos de saúde conseguem fazer. A gente quer ter o acompanhamento do diabético, do hipertenso, do cardiopata, que ele consiga ter uma linha de cuidado com inteligência artificial, Sim. para que ele saiba, né, os cuidados que ele precisa ter e a gente está ali próximo também assessorando com infoprodutos, com uma série de materiais. Recentemente, né, eu tive na China e eu cheguei lá e vi os totens de atendimento, né? Eu falei, poxa, isso aqui é o que exatamente o que a gente está fazendo agora na Rede Mais Saúde. Nós estamos colocando os totens de atendimento para o cliente, porque a gente entende que o mais importante e que a gente tem que focar mais para poder vender uma consulta a R$ 80, né? Uhum. A gente tem que ter essa introdução de tudo que pode em tecnologia. Eu sou um apaixonado por tecnologia. A gente tem que ter. Com esses totens, a gente vai poder conseguir dar mais atenção para o que a gente mais gosta, que é o atendimento médico. Nosso atendimento médico tem que ser de excelência. Uhum. Não é, e eu acho que esse foi o meu grande desafio quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, introduzir o modelo de clínica popular. Porque quando eu cheguei aqui, eu falava em clínica popular, o pessoal pensava assim, isso aqui é avacalhado, Pode não, estar de qualquer vai estar um jeito. ventilador aqui, o E forro vai estar caído, a parede não vai estar pintada. E uhum. não, daí imagina, as pessoas há 10 anos atrás começaram a se deparar, porque a gente sempre foi exigente com isso, né? A clínica está pintada, tem ar-condicionado, é um ambiente seguro, é um ambiente confortável, e os médicos de excelência, os médicos que Uhum. atendem nos grandes centros de saúde aqui, estavam atendendo lá. Deu, cara, porra, eu fui o primeiro que trouxe clínica popular para cá, e na época a consulta era R$ 50. A gente teve que convencer os médicos a atender a R$ 50. Mas dava, porque na verdade não tem uma mágica. Era exatamente o mesmo valor que a Unimed pagava naquela Exato. época. Então Uhum. o médico falou, pô, então em vez de eu trabalhar para a Unimed, eu posso trabalhar aqui também, não preciso me credenciar, tem uma série de coisas e tal. Então foi aí que a gente conseguiu. Aí os clientes começaram a vir, começaram a vir, começaram a vir, começaram a entender e ver. E hoje pela nossa agilidade, né, a gente se pegar o WhatsApp da clínica aqui, fazendo o Uhum. 985-27358, se você quiser ali, você agenda uma consulta agora, de um especialista para amanhã. Então, assim, a maioria dos planos de saúde não conseguem ter essa agilidade, Não mesmo. porque amanhã vai ter, acho que tem 14 cardiologistas Uhum. atendendo. Então, em uma das nossas unidades vai ter um cardiologista para você, para lhe atender. Um neurologista que você não ia conseguir.
E a consulta é 400, 500, 600, 700 reais, tá lá. Esses dias mesmo eu estava tentando marcar um oftalmo Sim, para os meus filhos, né, pelo plano de saúde, só para final de agosto. exatamente. Então a gente consegue ter essa Uhum. agilidade pela relação que a gente tem com o médico, né? O seu marido trabalhou com a gente lá há muito tempo e vai voltar Muito, ainda, tenho certeza. É, muito. e, E ele adorava. E ele fazia com muito amor, com muita sim, eram atenção os também. Isso é muito profissionais mais legal. queridos nossos. É, E a relação com o médico é transparente na Rede Mais Saúde, né? Ele sabe que o que ele produziu, ele vai receber, ele recebe em dia, tem todas essas questões, porque acho que o grande tripé do relacionamento lá que a gente pensa assim, em primeiro lugar, o paciente. O paciente tem que estar satisfeito. Segundo lugar, é o médico, que uhum, faz o médico, o paciente estar satisfeito. E o terceiro lugar é a clínica e seus colaboradores. A gente investe demais nos nossos colaboradores, verdade. porque eles têm que estar felizes, eles têm que estar contentes, porque eles são, Motivados, é. para eles receberem todo dia as pessoas doentes, as pessoas que vêm, pô, ninguém vai numa clínica médica feliz para fazer uma endoscopia, para fazer um exame de sangue. Então as pessoas já chegam com uma certa debilidade. Então o nosso time, que é um time de campeões, tem que estar preparado para receber bem o nosso paciente. Agora sábado, tu já está convidada, tu sabe, vai ter a festa junina. É uma das festas mais bonitas da Rede Mais Saúde, pô. Todos os colaboradores Todos os participam, é familiares, vai ter quadrilha, vai ter legal. desfile, vai ter. É lindíssimo. Essa conexão é importante. Sim, Eu falo, sabe, Márcio, que um dos principais diferenciais de qualquer clínica, de qualquer recepção, é você de fato tratar bem o teu paciente, o que chega. Eu sempre falo para minha equipe: imagina a sua mãe, o seu é, pai, a sua irmã saindo de casa para ir ser atendido e não é bem atendido. sim, Então, assim, aquela pessoa que está entrando ali é pai, é mãe de alguém também, que também está desejando que esse atendimento seja da melhor forma possível. Então, essa atenção, esse diferencial, esse teu colaborador estar bem, estar motivado, estar conectado com os valores que você quer ali da Rede Mais Saúde, é o que vai dar a cara da tua clínica. Esse é um dos maiores desafios, é o treinamento da tua equipe, porque ela vai ter a tua cara, vai ter, ela que vai carregar o propósito do teu empreendimento, né? Então, a gente investir nos nossos colaboradores é uma das primeiras premissas, eu acho, do que a gente quer que dê certo, sim. sabe? Então, a gente pensar ali na frente, olha, eu estou empreendendo agora, eu estou investindo agora, e eu estou contando com esse futuro e que ele seja de fato algo que tenha esse propósito de crescer, né? Porque é o que a gente Sim. deseja, a gente precisa investir realmente em quem vai atender na tua clínica. Isso, isso que tu falaste, assim, foi uma virada de chave pra gente, né? Ah, a empatia, a Exato. capacidade que tu tem. Eu uso essa frase que tu colocaste. Imagina se fosse a mãe de Uhum, vocês. E eu também penso que a minha mãe poderia estar ali sendo atendida na clínica. sim. Então, a excelência que a gente busca é como se fosse a minha mãe sendo atendida. Uhum. A mãe da Josi, a mãe do Adriel, de todos os sócios ali. A gente pensa e a gente é incansável nisso. E eu acho que a nossa grande virada foi quando a gente começou a alinhar a cultura organizacional. Há 2 anos, a Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral está conosco lá. Isso eles colocaram pra gente. Vocês precisam comunicar isso para os colaboradores. Vocês precisam levar essas chaves que vocês têm aqui de luta. A minha esposa começou a clínica junto comigo, assim, sobre uma perspectiva da família dela. A avó dela teve um infarto e não teve atendimento nenhum, sabe? Não conseguiu ter atendimento nenhum na rede pública. Então, se tu Uhum. pegar lá no YouTube, tem um vídeo da Josi contando essa história, que assim, é eletrizante o vídeo dela, sabe? Então, a Josi contou isso aí pros colaboradores. Por que que ela fez a clínica? Por que que ela tá no projeto comigo? Uhum. Porque ela também via as filas dos postos de saúde, ela viu a avó dela falecer sem atendimento. Ela conta isso, é muito legal. E a gente começou a contar por nossos colaboradores o que é trabalhar ali. Não é Uhum. vender consulta e exame, é Uhum. proporcionar acesso à saúde às pessoas. É isso que importa. Quantas vidas são restauradas ali por dia? Quantas pessoas chegam pensando que tem uma doença grave e a gente consegue dar o diagnóstico? Quantas vidas são recuperadas? Verdade. Imagina, são quase 3.000 consultas por dia.
onde essas pessoas iam consultar, Uhum. onde seriam os atendimentos. Será que quando eu cheguei aqui em Belém era 400, 500 reais uma consulta médica? Ou no Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que tem muita dificuldade, com pouco orçamento, com tudo, né? Eu falo que plano de saúde também tá quase um novo SUS, né, para agendar a Sim, consulta. Meu pai mesmo foi atendido na Mais Saúde para nefrologia. Ele sim. precisava passar com um especialista da área e ele não conseguia pelo plano de saúde dele. Estava muito à frente, e ele já com alguns sintomas, preocupação, ansiedade. Pai, pode ligar lá na Rede Mais Saúde, mandei mensagem para Josi, tem nefro aí? Tem. Sim. Tem. Aí então agendei pro meu pai, ele já foi super bem atendido, só elogios, Mar, só Que bom. elogios. Agora, meus amigos, preciso apresentar o meu convidado, né? Porque a gente já começou nesse bate-papo, porque assim, é tão gratificante ser parceira do Márcio e realmente ver todo esse crescimento, de ver todo esse diferencial que ele oferece, porque eu tô lá dentro e eu vejo que o que ele tá falando aqui é de fato o propósito da Mais Saúde, é levar saúde para todos, né? Para qualquer pessoa, seja ela com plano de saúde ou sem plano de saúde, mas que quer passar com um especialista de forma rápida e que seja extremamente bem atendido, Rede Mais Saúde vai ser a solução, gente. Então, assim, eu lá dentro eu consigo enxergar que esse crescimento ele não veio por acaso. Ele veio com muita dedicação, com muito trabalho e por acreditar, de fato, nesse modelo de atendimento, nesse diferencial de atendimento para os pacientes que realmente necessitam. E é impressionante, Márcio, porque assim, eu já trabalhei em SUS, eu já trabalhei na rede privada, claro, e eu já trabalho em dois polos. Eu trabalho no Marizal, trabalho, né, na Rede Mais Saúde na Almirante Barroso, trabalho agora na Padre Eutíquio. E é impressionante como é tão gratificante atender esses pacientes, porque quem mais traz de volta um carinho, uma Sim. atenção, presentes, Sim. eles são muito lindos, é muito incrível e gratificante para a gente também, enquanto profissional, atender a população da Rede Mais Saúde. É sensacional, é muito legal mesmo. Mas vamos às apresentações e assim, já te agradeço pelo teu compartilhar. Para quem quer empreender na área da saúde, precisa entender um pouquinho mais o porquê que a Rede Mais Saúde está crescendo tanto, quais os diferenciais dela, como tudo começou. Então é importante para a gente se munir de informações, né? Para a gente também fazer do nosso empreendimento algo diferenciado. E eu vou te apresentar agora para os meus convidados, né? Para os nossos convidados aqui. E já agradeço o teu like também. Não esquece, né, de dar esse up aí para gente, essa ajuda, porque com a tua participação, né, com a tua sugestão, é que faz com que esse episódio estenda-se para mais pessoas ainda, né? E faz com que eu e o Cauê a gente se motive ainda mais para trazer sempre pessoas diferenciadas e assuntos muito legais para dividir com vocês. Então vamos lá, gente. Márcio Bittencourt é CEO e fundador do Grupo Rede Mais Saúde, referência nacional em saúde acessível. Com mais de 20 anos de experiência em gestão, lidera um ecossistema que integra clínicas, laboratório, tecnologia e um gigantesco impacto social. É criador de soluções inovadoras como o Dr. Click, e você vai falar um pouquinho mais para a Sim. gente o que é o Dr. Click e o Voxia Hub. Hub, Voxia Hub, vamos entender. Atua com visão estratégica, unindo eficiência operacional e humanização. Estuda na Fundação Dom Cabral e aplica metodologias ágeis, inteligência artificial e framework work de alto desempenho. Sensacional. Mas eu vou te apresentar um pouquinho mais. Vou te apresentar um pouquinho mais, que eu acho que essa apresentação do Márcio, ele que já está aí participando de tanto podcast, que eu mesma já assisti uns 3 dele, vai gravar daqui de novo, vai sair daqui, vai gravar mais um, participa de palestra, e todo mundo já tem essa apresentação do Márcio. Mas vamos entender um pouquinho mais quem é o Márcio Bittencourt, gente. Márcio é o tipo de pessoa que, por onde passa, deixa marca. Não pelo que ostenta, mas pelo que constrói com o coração, com presença e com aquela coragem rara de quem sabe que os sonhos grandes não se fazem sozinhos. Nascido no Rio Grande do Sul, filho da terra fria, aprendeu cedo que o calor da vida está nos vínculos.
Foi criado com os irmãos, com quem partilha mais do que lembranças, partilha raízes. E mesmo longe, morando no Pará há mais de uma década, nunca deixou que a distância diminuísse a força dessa relação. Pelo contrário, fez da saudade um combustível nos reencontros, uma celebração. Foi no Pará que embarcou no maior desafio da vida, empreender na saúde. Começou pequeno, enfrentou obstáculos intensos, mas nunca desistiu. Ao contrário, transformou dificuldades em pontes. Ergueu clínicas, equipes e construiu, junto com muita gente, a Rede Mais Saúde. Mas que uma empresa é uma missão coletiva. Seus colegas o veem como uma inspiração, seus amigos como um guerreiro leal, sua equipe como um líder generoso e visionário. Alguém que acredita nas pessoas, que compartilha o que sabe, que tem prazer em ver os outros crescerem. Alguém que arregaça as mangas, que dá espaço, que vibra com cada conquista, não só as dele, mas a de todo mundo ao seu redor. Márcio tem um amor imenso pela esposa e pela filha, a quem chama de princesa, que mesmo à distância se faz presente. Márcio faz questão de celebrar cada aniversário com gratidão, porque sabe que a vida é um presente e que o verdadeiro sucesso é poder viver com sentido, com fé, com intensidade, cercado de quem te fortalece. Aos 41 anos, ele carrega no olhar de quem já viveu muita coisa, mas ainda tem fome de construir o novo. É um homem de luz, como disseram tantos, um líder que inspira, um amigo que marca, um ser humano que faz valer a pena cada caminhada ao lado. Rapaz, Parabéns! ia tomar uma água aqui. Agora a gente apresentou Eu melhor o tive que me Márcio. segurar aqui para não chorar, né? Porque Barbaridade. um dia todo desse de trabalho, um dia que eu passei fazendo uma mentoria aqui com inúmeros projetos. E tudo isso eu sou grato. Nada disso seria possível sem a população do Pará aqui, que me recebeu de braços abertos. Eu cheguei aqui com a roupa do corpo e um diploma universitário em 2012, né? Então, tudo que eu construí foi daqui, por isso que eu tenho vontade de ficar aqui. Eu sou muito grato a toda a providência que essa terra me deu e tudo que eu estou fazendo hoje. Eu comprei um carro que faz ações sociais, depois vai estar lá tá no meu Instagram, Márcio Bittencourt. É um carro que faz mais de 1000 exames. É uma Fiorino. Eu tive na feira na Alemanha, em Düsseldorf, e eu observei que lá tinha muitos equipamentos portáteis, entre eles um raio-x e um ultrassom. Eu consegui trazer um raio-x que cabe numa caixa desse tamanho e vai dentro de uma Fiorino. Um raio-x, um consultório oftalmológico, um ultrassom, uma sala de coleta e mais mapa, holter, uma série de exames, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria. Então a gente está indo com essa unidade móvel. Hoje a gente estaria embarcando para breve, só que teve uma manobra do Exército lá, um treinamento do Exército, a gente não pôde ir. Mas a gente tem lá no nosso Instagram, no Instagram da Rede Mais Saúde, no meu, tem o direcionamento para ação que a gente faz junto com a Rede Mondó, que é uma rede que auxilia a comunidade Corcovado e São Pedro, que a gente atende dezenas de crianças todo semestre no Volta às Aulas. A gente doa óculos completos. E aí a dificuldade, a gente mostra lá a dificuldade que era para levar tudo, né? E hoje cabe tudo dentro da Fiorino. Então, assim, eu me sinto hoje na obrigação de ter uma veia social da Rede Mais Saúde para devolver para essa terra toda a providência, tudo que proporcionou tanto não só para mim, para minha família também, que eu consigo ajudar meus pais, minha filha e família de mais de 1000 pessoas, que são os empregos que a gente gera hoje. E eu tenho certeza que o nosso trabalho ele é muito dignificado, como está nessas palavras, pela gênese do trabalho, pela o bem que a gente faz para as pessoas. Com certeza, Márcio. Eu acho que dúvida. não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu te indaguei nesses 8 anos dizendo, Izzy, eu quero um aparelho mais barato para vender aqui. Ela falou, mas já tá no limite, esse é o aparelho mais barato do estado. Eu falei, procura outro, porque a gente tem que democratizar o acesso ao aparelho auditivo. É muito difícil. Eu falei, Izzy, mas eu já tô parcelando de 12, de 24, cara, de 48. De 48. Cara, é isso, entendeu? E assim,
vocês não têm noção da dificuldade e da tristeza que é uma pessoa ficar sem ouvir. Uhum. Tu, Sem para dúvida. ti, talvez isso seja normal, seja do teu trabalho. Mas uma vez a Isis quebrou um galho para mim, danado. Chegou lá, foi trabalhar uma moça comigo com 20 anos. Eu falava com ela assim. Quando eu tava falando de frente, essa história é muito engraçada, eu vou ter que contar. Ela entendia. Mas quando eu virava assim, ó, pega um documento para mim lá, ela não fazia nada. Aí ela fez uma audiometria na minha empresa, eu falei, Isis, resolve aí. A Isis foi lá, botou um aparelho, 3 dias depois, 4, ela já tava ouvindo. É, bem. Cara, Muito ela bem. falou, ela chegou, essa menina sentou na minha frente e chorou. Eu nunca cobrei, obviamente, o aparelho dela, porque eu acredito que se Deus me deu uma missão é para eu resolver. Uhum. Chegou para mim, né? Ela tinha 23 anos, não sabia que tinha um problema de surdez, pô. Então eu falei, esse problema Deus mandou para mim, para testar meu coração, para ver como é que eu ia resolver. E aí, 3 dias depois ela sentou na minha frente, ela falou, tô ouvindo perfeitamente. Ouvi uma música, ouvi um canto do pássaro, eu falei, cara, levanta, A gente não tem noção, levanta, né? porque eu me emociono, entendeu? Eu falei, depois tu me conta. Uhum. Daí ela saiu, enfim, eu me emocionei, porque imagina quantas vidas a gente impacta isso. É. Então, acho que é isso, não é sobre o dinheiro. Dinheiro, tem diversas profissões que ganham dinheiro, mas quando a gente tem um impacto social na vida das pessoas, eu acho que glorifica ainda mais. Glorifica, proporcionar um paciente vir lá do Marajó. Essa é muito boa. A gente está fazendo um mapeamento do câncer de mama. Hoje a gente entrega o diagnóstico final do câncer de mama. Depois a pessoa faz a consulta com o masto, faz o ultrassom, faz a biópsia. Depois da biópsia, ela faz o histopatológico, o bloco de parafina, 30 dias. Eu tô querendo baixar esses números e eu vou baixar através de uma plataforma Hellodoc, que eu criei também junto com o pessoal de São Paulo, Uhum. para 9 dias. Nossa Senhora. A Já gente quer pensou? dar o diagnóstico final de câncer de mama, de próstata, de pele, de tireoide e de útero em 9 dias. Porque a gente sabe que qualquer dia é, É é, muito. é muito, É. entendeu? E a gente está lançando agora, está criando um programa na Rede Mais Saúde, que é o quê? Os exames que derem alterados, a gente vai comunicar alguns pacientes, respeitando LGPD, respeitando várias outras coisas. Uhum. E no outro dia, ele vai poder fazer uma consulta de enfermagem na nossa clínica para entender o que aconteceu ali. Porque às vezes, veja bem, tu dá um BIRAD 5 lá, tá lá na mamografia lá, Uhum. BIRAD Que 5. isso, né? O que é isso? É. Aí vai ter, Sim. no outro dia, um profissional de saúde gratuito, isso é grátis, isso aí não tem custo, para orientar essa pessoa. Porque a gente precisa também ter protocolos aqui de educação em saúde. Sim. Nossa, Márcio, que diferencial, viu? Isso vai estar implantado, no mês de julho já vai estar funcionando. Então, assim, a gente Sensacional. quer dar, porque a gente percebe, eu vou dar um número aqui para vocês. 30% das mulheres que fazem mamografia não vão buscar, não vão buscar. E desses, 1 ou 2% tem alterações. Então, a gente se preocupa com o nosso paciente. A gente quer Uhum. fazer muito mais. E agora, com as tecnologias que estão disponíveis, a gente consegue fazer muito mais com menos. Porque para manter uma consulta a R$ 80 há quase 5 anos, Uhum. eu tenho que fazer todos os dias mais com menos. O meu desafio é esse. Todo dia mais com menos. Todo dia, cortando custo todo dia, todo dia. Porque o meu paciente já está com problemas com a inflação, já está com problema com o aumento de toda a comida, aumento disso, aumento daquilo, ele não consegue pagar mais. Então, quem tem que se adequar sou eu. A nossa companhia tem que todo dia tentar reduzir o preço. A gente tem um exame, por exemplo, o hemograma, que tá R$ 12 há 10 anos. R$ 12, Márcio. Há 10 anos. O exame de glicose é R$ 8. A gente tem que ter todos os custos tabulados. A gente tem um pessoal de escritório que fica todo dia vendo o que dá para cortar, o que dá para sem precarizar o atendimento, o que pode ser feito para a gente ser mais enxuto e poder, porque senão tu não consegue atender. E se eu aumentar o preço,
eu não consigo democratizar o acesso. Uhum. Você acha que aqui na nossa região, Márcio, esse é um dos principais desafios? É pensar nessa renda? Porque a gente sabe que, pensando nos nossos interiores, realmente a renda, a média de renda é baixa. Então, assim, de pensar em levar esse serviço de qualidade sem aumentar o preço, tu achas que esse é um dos maiores desafios que você enfrenta aqui? Ou dentro aí, pensando na saúde do Pará, tem Sim. mais algum que você gostaria de A citar? gente, a gente está buscando a interiorização, mas como tu disse, né? Às vezes, para eu levar a minha qualidade, a gente está negociando o município, por exemplo, Barcarena. Posso falar Sim. porque a negociação está bem avançada. Ah, é difícil, porque o médico vai ter que pegar a alça viária, ou vai ter que pegar um barco, vai ter que tá lá, entendeu? Isso vai aumentar o valor lá. Sim. E eu não posso. O mesmo valor que é no shopping é o mesmo valor da Augusto, é o mesmo valor de Ananindeua, é o mesmo valor de todas as unidades. Então, lá vai ser um pouco mais difícil manter o mesmo valor. Então, estou estudando como que a gente vai fazer para isso, né? Quando o paciente chega até nós, a gente consegue, por causa da volumetria, de tudo, a gente Uhum. consegue ter uma economia de escala, né? Mas pelo menos essa população já não vai mais precisar vir para cá, né? Sim. Então já vai ter lá esse atendimento tão diferenciado, né, Márcio? Que bom. E me fala uma coisa. A gente sabe que tem redes populares, clínicas de, né, populares, a gente sabe que deu um boom muito grande na época que praticamente você veio, foi Ah, abrindo várias. Mas assim, Márcio, de verdade, por que que a gente só vê muito a Rede Mais Saúde crescendo? Se você fosse dizer assim, um dos principais diferenciais da Rede Mais Saúde em relação às outras clínicas populares, você como empreendedor, como um visionário, como alguém que está sempre estudando esse mercado, o que que você diria que, qual é o diferencial da Rede Mais? são as pessoas que estão lá. É a minha esposa, é o Adriel, é o Renan, é o Paulo, é a Renata, é o Matheus, são todos os 300 funcionários que fazem parte lá. A, a cabeça de todas as pessoas lá é pelo melhor do paciente. E da minha parte, que eu posso falar, que eu sou um obcecado por tecnologia. E a tecnologia ajudou muito a Rede Mais Saúde a conseguir democratizar esse acesso através do Dr. Click. Uhum, O Dr. Click, ele sintetiza todos os atendimentos da clínica. Ele é um dos melhores, não foi porque eu fiz, mas é um dos melhores RPs, sistemas de agendamentos do Brasil. Ou seja, 30% dos nossos agendamentos hoje, eu acho até um pouco mais, é feito sem interação humana. Eu não preciso ter um funcionário para ficar fazendo o agendamento, uhum, porque isso me gera custo. sim. Então, eu tenho que investir E já encurta muito tempo aí. muito, eu tenho que investir esse valor no pagamento do médico. O Uhum, médico tem que estar satisfeito, a equipe que vai dar suporte para o médico lá, as assistentes todas, eu tenho que investir, eu tenho que botar o valor nisso, no atendimento. Então, a tecnologia, eu acho que o fato de eu ter há 5 anos feito esse sistema, né, que é um sistema que faz o mapeamento também de todas as doenças, que faz tudo. Eu consigo analisar ali, eu tenho um big data de saúde. uhum, Eu tenho um grande banco de dados com mais de 7 milhões importante. de prontuários. Então a gente consegue fazer a gestão epidemiológica da nossa carteira, né? Através desse sistema que há 5 anos atrás eu disse, não, vamos parar e vamos fazer. Eu consegui um sócio programador, que é o Lucas Mozinho, um dos caras mais inteligentes aqui do Pará, paraense, que se destaca com empresas na África do Sul, em tudo quanto é lugar. Ele falou, Márcio, eu vou fazer isso aí para ti. E fez. E Uhum, fez um grande sistema que já está em mais de 80 clínicas no Brasil. E é um dos melhores sistemas para gestão de atendimento médico, de agendamento, de tudo. Porque ele dá a parte financeira, tem mais de 1.800 relatórios. Aquele sistema foi feito por gestores em saúde, por um cara que sempre trabalhou na área da saúde. E a gente vende toda semana várias licenças para vários. Na Paraíba, por exemplo, a maioria das clínicas utilizam já o Dr. Click. Então é um sistema muito robusto. Acho que então, se eu pudesse resumir, né, a pergunta tem que estar antenado à tecnologia. Eu tive recentemente na China e eu entrei numa cabine da Ping One que tu faz o atendimento médico, tu sai do atendimento médico e tu já compra o remédio.
Só que o atendimento que tá ali é um robô. Uhum. Não tem médico para todo mundo na China. Então, tu fazer esse atendimento, tu vê assim, pô, será que isso vai chegar no Brasil? Não sei. Talvez chegue. A gente nunca imaginou que ia ter telemedicina, né? Que o médico ia falar com você numa Exato. câmera. Enfim. Então, a gente está sempre antenado. Por isso que eu volto à China daqui a 3 meses eu tô lá de novo para ver mais algumas empresas de tecnologia, porque eu quero trazer para cá. Eu quero trazer tecnologias que eu consiga dar mais acesso ainda à população, tenha mais informações para a gente poder ter mais dados de saúde e poder, como eu te disse, fazer o mapeamento dos crônicos, Uhum. né? Eu não consigo hoje fazer um mapeamento de crônicos com uma equipe de enfermagem. Tem que ser de uma forma digital. Então, lá já tem essas tecnologias. Os idosos, o Brasil é um país de idosos, né? O que que a gente vai fazer para os idosos? Para o TEA, o que que a gente vai fazer? Uhum. Nós somos uma clínica que tem neuropediatra para atender. Imagina, É verdade. pouquíssimas clínicas têm, né? A gente tem, e eu queria fazer mais pelo TEA, eu queria ter espaços para poder fazer, mas hoje não comporta no nosso modelo de negócio, né? Teria que ter um espaço reservado bem para tudo que a gente Estruturado, é verdade. faz, a gente quer fazer com excelência. Uhum. Talvez esse seja nosso. Eu já queria ter Uhum. uma clínica de hemodiálise, eu queria ter outras coisas, mas não adianta, eu só faço o que eu entendo. Então, esse também é Uhum. um dos segredos, né? A gente está sempre em São Paulo, está sempre nas melhores práticas do Brasil, vendo o que o pessoal está fazendo para poder trazer para cá. Acho que esse é Perfeito. o segredo da E Rede o Mais Doutor Saúde. Clique, então, é um sistema que está disponível. Então, se você quiser estar aí Sim, procurando, né, iniciando a tua clínica, pensando em empreender na área da saúde, já fica essa super dica, então, para ter esse sistema que sim, vai te dar uma visão geral da tua clínica, né? exatamente. E eu acho que, assim, Márcio, uma outra pergunta também que eu queria te fazer, mas eu já dentro desse modelo de negócio e enxergando a Rede Mais Saúde, sabendo como as coisas acontecem lá dentro, o que que você acha que fideliza esse cliente, esse teu paciente? Porque assim, é um paciente que ele vai e volta para a Rede Mais, Sim, né? Então assim, você fideliza esse é. paciente. Eu brinco, né? Eu brinco com algumas coisas assim. Quando tu vai num restaurante e aquele restaurante tá cheio, geralmente demora para tu ser atendido, né? Uhum, Mas se a comida for boa, tu vai voltar. Então, na Rede Mais Saúde, a gente não consegue fazer um atendimento rápido. O paciente vai esperar um pouco, porque uhum. é por ordem de chegada. A gente nunca conseguiu botar por hora marcada por uma série de fatores. Sim. Então, é por ordem de chegada, o paciente acaba esperando um pouco. Mas quando ele é atendido, o atendimento é muito bom. Então, é isso que volta. Porque a gente mede o índice de satisfação do paciente pós-consulta. Uhum. Então, se o paciente começar a dizer que o atendimento não foi bom, a gente começa a repensar o médico. E se aquilo ali persistir, depois de toda uma avaliação clínica, o médico acaba saindo. Porque a gente não pode deixar a nossa principal atividade, que é o atendimento médico, ser ruim. Uhum. Nós Sem temos que dúvida. ser obcecados nisso. O atendimento médico tem. Se o paciente esperou, se demorou um pouquinho, mas quando ele chegar ali naquele momento, a saúde dele tem que ser resolvida. O problema que ele foi ali tem que ser resolvido. Essa é a nossa obsessão, esse é o nosso jeito de fazer. E é assim, a gente tem um lema lá, Izzy, que embora a gente tenha todos os exames, tenha cirurgia, tenha tudo, a gente orienta, e tu sabe dessa orientação, porque era a orientação que eu passava pro Pardal quando eu tava lá com ele. Uhum. Doutor, resolva com o menor número de exames. Perfeito, Márcio. Resolva, se o senhor não precisar de nenhum exame para resolver a saúde desse paciente, não tem problema. Porque esse paciente vai voltar, ele vai fidelizar, ele vai ver que a relação médico-paciente é uma relação honesta, correta. E a gente não remunera nenhum médico para pedir exame ali. Uhum. Pelo contrário, a gente diz para eles assim: peça O que for somente necessário. o necessário. Uhum. Então, acho que essa transparência com o paciente, essa relação com o paciente, vincula muito. Por isso que o paciente retorna. É verdade, porque a gente cansa de ver, né, as pessoas reclamando que vão, e até no plano de saúde mesmo, que parece um open bar plano de saúde hoje em dia, né? É.
Então, assim, você vai, já passa assim uma Um carreata pergaminho, né? de exames e às vezes nem, né, não é necessário para aquele diagnóstico, enfim. E aí imagina, no plano de saúde isso acontece, mas imagina o paciente carente que Ele que vem, paga, né? ele Ele que que paga, paga. daí não é o plano que vai pagar É ele, né? ele, Então, é. enfim, Essa honestidade, esse atendimento realmente é, de pedir o que é necessário para aquele paciente naquele momento, eu acho assim que é de uma é algo incrível e é realmente um dos diferenciais da sim, Rede Mais. Então, assim, ela vai continuar crescendo, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né, Márcio? sim. Então, assim, não tem a gente plantar uma coisa e colher outra, não existe isso. Então, esse crescimento eu sei que é fruto dessa honestidade, dessa capacitação que você dá para os teus funcionários e dessa transparência que você trabalha também com os médicos, né? Então, o Zé Carlos cansa, o Zé Carlos é o pardal, tá, gente? É, mas ele cansou de falar, de fato, o quanto foi bom a fase em que ele trabalhou na Rede Mais Saúde, né? Então ele é muito agradecido ao tempo lá e o quanto ele aprendeu e o quanto ele se dedicou de fato e o quanto a tua relação com teus funcionários e a tua relação com os médicos que trabalham na Rede Mais Saúde é muito próxima, né? Então você tá ali à frente de tudo e essa proximidade, né, de você sentar, de você conversar, como é que tá, o que que tá faltando, né? Tá precisando de mais alguma coisa? Então de estar sempre ali para saber se o conforto do médico que tá atendendo ali também tá bom, né? Porque eu sei que você é obcecado em atender bem o teu paciente, mas você também é obcecado em fazer com que todo mundo ali se Sim. sinta bem, né? Então eu acho que é um dos teus diferenciais também, essa tua proximidade que você tem com todo mundo que trabalha lá dentro, né? Então, dificilmente não vai te conhecer, dificilmente não vai ter dado uma risada contigo, dificilmente não vai ter, né, ouvido alguma E hoje é meu palavra. desafio, sabe? É, às vezes eu separo um espaço da minha agenda para ir lá conversar com os médicos, só que tu imagina, são É, 325. Aí, às vezes, se eu exatamente. falar com um por dia, eu levo meio ano. Então Imagina. eu sinto saudade daquela época, pô, ia lá para endoscopia, ficava conversando, e aí, Tinha mais doutor, como é que tempo, né, tá? Márcio? É, mas essa relação, né, hoje meus sócios fazem também, e é muito importante a gente tá corrigindo, né, corrigindo, porque sempre vai, em serviços, né, uma empresa de serviços sempre vai ter o que corrigir. E a gente sonha em cada dia ser melhor, cada dia. Sim. Quando eu recebo o pessoal do Rio Grande do Sul, aqui, de Santa Catarina, de São Paulo, a gente tem, porque eu faço parte de vários ecossistemas no Brasil. Daí o pessoal, eu chego lá e falo, não, porque lá no Pará eu atendo 1.000, 2.000 pacientes, a gente tem uma clínica assim, tem um shopping, eu quero lá ver. Pois venha. Aí recebo eles aqui, levo lá na Ilha do Cumbu, mostro a clínica e eu fico orgulhoso de saber que aqui no Pará tem uma rede de clínicas que é exemplo para o Brasil todo. Hoje os Perfeito. caras vêm aqui para aprender, eu tô com dois amigos aqui, aprendendo aqui como é que vai fazer para levar para outros lugares. Então, a gente é pioneiro aqui em saúde acessível. É muito legal isso, é muito gratificante. E é assim, é as nossas parcerias, é a parceria É, com preço baixo, é a farmácia do preço baixo, é a parceria com o Shopping da Saúde, é a parceria com a Mega Ótica. São todas essas parcerias, essas pontes, como você sim. falou, como Nietzsche falou, que fazem a Rede Mais Saúde. São as pessoas que estão ali, as pessoas de boa índole, de bom caráter, que querem E que fazer são, mais. acho que permanecem, né, Márcio? Então, Sim, assim, quantas pessoas não passaram, né, sim, mas não permaneceram? Às vezes, realmente não conseguiu, mas às vezes, né, de você realmente entender que não faz parte do teu modelo, do que você quer ali, não tem o mesmo propósito que o teu. E tudo bem, né? sim, Ambos vão crescer, ambos vão sair dali realmente com uma outra mentalidade, né? exato. Então é muito sensacional de ver isso. Agora, assim, o Pará tá na rota, né? O Pará tá conhecidíssimo, ainda mais Sim, agora, esse ano, né? Então a gente sabe que a nossa cidade, ela tá realmente sendo modelo, né, de cultura, né? Um modelo diferenciado e saber que está sendo também um modelo aí em relação à saúde é sensacional. Então, parabéns por levar, sim, né, o nosso Pará, né, de uma forma tão diferenciada e brilhante também nessa área da saúde, porque a gente precisa, né? Agora, sim, empreender no Brasil, na verdade, não é fácil, a gente sabe disso, né? No Pará não é fácil, mas no geral, você que está aí nesse ecossistema, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né? Então, e na saúde, eu acredito que seja ainda mais desafiador.
Se você fosse falar assim, o que que então te motiva, Márcio, a continuar crescendo, a continuar inovando, a continuar viajando para trazer essas inovações, mesmo com tantas dificuldades que a gente sabe que existem nesse empreendedorismo aqui no Brasil, no Pará, o que que te motiva? Me motiva saber que eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que me trouxeram até aqui. Então, tem muita gente que acreditou a sua vida, seus projetos, nos meus projetos. E hoje eu sou referência para eles e eu tenho que continuar um projeto, porque tem pessoas que começaram comigo como panfleteira e hoje são gerente e eu não posso, se eu não parar de crescer esse projeto, ela nunca vai ser diretora. Tem uma funcionária minha que está se formando em administração agora, começou como panfleteira. E eu tanto dizer, vai, estuda. E se eu parar, se eu não continuar crescendo, ter 30 unidades, 40 unidades, ela nunca vai ser uma diretora. Então o projeto já não é mais meu. É das pessoas que me trouxeram até aqui. Eu tenho que continuar crescendo, porque o Renan quer crescer, o Adriel quer crescer, o filho do Renan vai trabalhar lá, o filho do Adriel. Então, assim, a Rede Mais Saúde se tornou uma grande companhia, né? Com conselho de administração, com board, com tudo. E meu futuro é ser o presidente do conselho, com outro CEO tocando lá. É meu último ano à frente da companhia. Sério, É Márcio? meu último ano à frente da companhia. Eu tenho um projeto a nível Brasil depois que eu vou tocar, mas é o meu último ano à frente. Já está eleito lá o próximo CEO, Teve então uma enquete muito são legal meus que foi últimos feita na rede social. 6 meses. Já estou treinando desde 2 de janeiro, quando eu cheguei, eu falei que era meu último ano. E eu tenho certeza que a pessoa que eu vou colocar lá vai fazer um trabalho melhor que o meu. Muito melhor, né? E eu vou conseguir levar esse modelo de saúde para outros lugares do Brasil. E talvez para outros lugares fora do Brasil. Como a gente Sim. foi convidado para fazer um projeto em Angola. Então eu vou precisar espraiar esse movimento de clínicas e eu tenho uma parceria com o Fundo de São Paulo para que o ano que vem, pilotando de lá, eu consiga ter uma capilaridade ainda maior e com certeza trazendo cada vez mais inovação aqui para o estado do Pará. Perfeito, que máximo. A gente aqui já te deseja mais sucesso ainda e que esse teu Sim. modelo de negócio ele seja replicado. Ele faz mentoria também, tá, gente? No tempo que ele puder aí, ele tá fazendo mentoria Eu também já. acordo das 5 às 10 da noite eu estou trabalhando. Então, fora isso, Então pronto, né? Mas assim, o legal é isso, é que você, até a gente aqui te apresentando, e isso é uma verdade, a gente vê o quanto que você gosta de ensinar o que você sabe, né? Então, o conhecimento, quando ele é compartilhado, Márcio, é, é de quem sabe mais ainda, sabe? Então, assim, é de alguém que realmente não tem medo de passar aquilo que conhece, porque tem humildade suficiente e segurança também suficiente para isso. Então, assim, é muito legal te ver ensinando, participando agora de tantas palestras, de tantos eventos que você hoje em dia é convidado, porque é um modelo de negócio que vale a pena ser replicado, né? Então vale a pena pegar esse know-how contigo e abrir em outro interior, em outro estado, né? Eu já te apresentei pessoas que estão em Manaus e que quer também, né, levar esse modelo de negócio para lá. Então, assim, tudo que é bom, ele precisa ser exemplo, de fato, né? E que seja a gente nunca, eu não vejo ninguém como concorrente. Esse sistema que eu te falei, o nenhuma, isso é Dr. verdade. Click, Dr. Click, eu vendi para mais de 30 clínicas aqui em Belém. Eu vendi para uma clínica que fica a 2 quilômetros da minha clínica. Eu falei, você Uhum. vai usar pelo um preço barato? Eu falei, porque você não é meu concorrente, não é um sistema que vai fazer a diferença, mas pode usar o meu melhor sistema aqui, um sistema que atende mais de 3 mil consultas por dia, sistema com mapeamento, com um monte de coisa, que é fundamental para um gestor em saúde. E dia 15 de agosto, pela segunda Sim. vez, nós estaremos fazendo o ISA, Inovação em Saúde na Amazônia, na Legal, qual já a teve o gente primeiro, é reúne verdade.
reúne todos os empresários da saúde de Belém, dono de clínica popular, dono de qualquer coisa da área da saúde, e vem e a gente abre a caixa preta da Rede Mais Saúde. A gente mostra lá. Imagina quem é o empresário que pensa isso. Olha aqui, olha o jeito que a gente faz. É assim, assim, É assado. assim que faz funcionar, né? Assim, Vai te assim, dar o assado. beabá. Venha fazer parte desse movimento conosco, porque assim, o nosso propósito não é da boca para fora. Tu trabalha comigo há tanto tempo, tu sabe. Nosso propósito é realmente democratizar o acesso à saúde. E isso, Deus nos dá tanta bênçãos por isso. A minha esposa é evangélica, eu sou católico, e ela acredita muito nessas bênçãos, eu também, porque quando a gente ajuda o próximo e a gente está ajudando, mais ajuda vem pra gente. Perfeito. Então, imagina, eu recebi uma proposta de um fundo de São Paulo para operar um grande negócio, que é quando os caras chegaram aqui no shopping, olharam assim, pô, não é possível que uma pessoa aqui no Pará fez isso. Eu sou o maior defensor do Pará. Tanto é que quando eu fui pra China, ninguém levou. Eu levei a bandeira do Pará. Eu andava. Eu vi uma foto. Aí perguntava assim, tu é paraense? Eu falei, sou. Olha a minha cor, pô. Barbaridade. Olha a minha cor. Daí o sotaque ainda ficava. Mas olha a minha cor, paraense, o cabelo. Entendeu? Então, assim, eu me sinto daqui. Eu tenho o maior orgulho de pegar e levar as pessoas para comer as comidas daqui. O tacacá do Renato, eu tô fazendo propaganda aqui. Sempre leva o pessoal ali. Eu adoro lá também. Ali ontem até falei com ele. Eu falei, pô, Renato, me dá um. Lá naquele chocolate que tem lá no Cumbu. Eu falei, vocês têm que me dar uma comissão, pô. Porque toda vez que eu tô com alguém de fora, eu trago aqui. Então, eu sou apaixonado pela terra. Eu como maniçoba, eu tomo o tacacá, o vatapá, todas as comidas aqui. O filhote, eu sou apaixonado. Toda vez que eu vou pro Rio Grande do Sul, eu tenho que ir com o isopor. Já virou paraense mesmo, gente. Uma mega do isopor. E se eu não levar o sorvete do vermelhinho ali, cara, é briga, velho. É briga, então, final de ano. Vermelhinho. Eu tava aqui pensando, é o quê? Cairu. Cairu. Final de semana. Pô, eu já pensei em chegar lá com o pessoal da Cairu e dizer: olha, quem sabe vocês querem abrir um lá no Rio Grande do Sul, pô? Rapaz, porque na época que eu morava lá em São Paulo, é muito bom o sorvete, cara. Eu sentia tanta falta que eu também queria abrir lá. Mas eles não abrem, eles queriam que... E eu tenho dois que eu gosto, que é o torta de limão e o castanha do Pará. Meu Deus do céu, cara. O sorvete deles não tem no mundo, cara. Tem no mundo, é incrível, entendeu? É incrível. Então, assim, quando eu levo as pessoas pra fazer, eu chamo esse caminho da noiva, né? Aí eu vou lá no Forte do Castelo, levo nas igrejas, o pessoal fica maravilhado. E assim... E é uma arquitetura tão E bonita, eles falaram assim, Márcio, o que tu pensou? Porque hoje eu tenho algumas empresas, né? Eu tenho outras empresas fora da área da saúde. Aí eles falaram assim, o que tu pensou em turismo? Eu falei, Márcio, o meu sonho aqui era fazer um turismo receptivo aqui no Pará, sabia? Mas eu não ia vender turismo aqui dentro. Eu ia vender em outros estados. Eu ia vender em Fortaleza, eu ia vender em Natal, porque a gente precisa vender essas coisas que a gente tem aqui. E a gente não vende, não explora, que nós temos uma das... eu já me sinto daqui. Sim, nós temos uma das melhores culinárias do Brasil. É verdade. Pô, tem o peixe aqui, o pirarucu com a banana da terra aqui que é vendido. Poxa, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. As pessoas que eu trago aqui me dão um feedback assim, de Márcio, isso aqui é extraordinário. Eu digo, se fossem os americanos que morassem aqui, eles já tinham feito um storytelling disso aqui, cara, que ia viver lotado de turistas. Então a gente precisa ampliar. Acho que a COP30 vem para isso. Acho que vai ampliar, a cidade está linda, está sendo toda reformada. Aquele parque da cidade vai dar vai dar um outro bonito, legal, assim, vai ficar bem legal. Acho que nós temos uma oportunidade de mostrar para o mundo o que é aqui o Pará. E o Pará, pode ter certeza, o maior produtor de minério, maior produtor de gado em pé, um dos maiores produtores de soja, vem com tudo. Eu tenho muita esperança aqui nessa terra de ser um dos estados assim mais ricos do Brasil. Tenho certeza disso. Vem melhorando a infraestrutura, vem melhorando bastante coisa. E acho que a educação também vem melhorando. Então, eu tenho muita fé aqui no Pará. Eu gosto muito de viver aqui, é aqui que eu vou morar. E mesmo que se eu vá para São Paulo, final de semana eu tô aqui porque ali na água ali eu sou apaixonado por estar sempre ali, né? Acho que tem uma conexão com o Rio aqui, a cidade que tem uma conexão com o Rio, que nem Porto Alegre também é muito legal. Que o Pará tenha sempre você, meu amigo, e você tenha sempre o Pará também. Que bom ter pessoas como você que veio para cá para somar e muito, né? Fazer crescer e fazer o Pará ser conhecido de uma forma tão boa.
Agora, para a gente finalizar, Márcio, para quem deseja empreender, tá? Seja na área da saúde, ou até mesmo você falou que tem outras empresas fora da área da saúde, mas qual seria o teu principal conselho para essa pessoa? Não tem meia entrega. Ou tu entrega completamente a tua energia naquele projeto, ou vai fazer outra coisa. Não tem meia entrega. Tem que ser uma entrega plena. O meu foco, a minha cabeça é a empresa. Todos os dias. Eu tenho uma dedicação. E não é assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias. São 10 anos. É dedicação. Eu venho de uma família que a minha mãe, quando eu tinha 2 anos, botava a gente embaixo da mesa que ela ficava costurando em cima, cortando o tecido. Então eu fui criado ouvindo o barulho das máquinas, eu fui criado nas máquinas, eu fui criado por grandes empreendedores lá no Rio Grande do Sul. Então o empreendedorismo já corre na minha veia, mas não precisa correr na veia de ninguém para empreender. Você precisa saber que você vai trabalhar muito mais do que um CLT. Você vai ter que se dedicar muito mais até a sua empresa dar certo e o caminho é muito mais difícil. Mas pode ter certeza que vai ser muito glorificante quando você conseguir entender que você está impactando vidas e pessoas. E que seu trabalho faz a diferença na vida de um monte de gente. Porque hoje, 70% dos colaboradores da Rede Mais Saúde é primeiro emprego. São jovens. E ver esses jovens trabalhando lá é o que me motiva. Teve um que passou em terceiro lugar na administração na FPA. Eu falei, rapaz. Que legal. Entendeu? Então é isso que me motiva. É esse que é ver o impacto que tu causa na vida das pessoas, não só dos pacientes, não só de todas as pessoas que têm a vida restaurada lá, mas das pessoas que estão carregando o piano, estão construindo a jornada contigo. Eu precisei fazer uma seleção interna de 5 cargos. Tinham 5 cargos na empresa. Falei, cara, estão alinhados. Que máximo. Estão alinhados. Que bom, Márcio. E assim, valorizar realmente quem está nessa jornada contigo é o começo. É o começo do sucesso, né? Porque eles estando bem e se sentindo valorizados, se sentindo motivados a fazer um vestibular para fazer, Sim. né? É eles mesmos enxergarem que não precisam estar estagnados aqui nesse emprego. Que eles também podem mais. E eles, eu acho que assim, as pessoas só enxergam isso porque depende do seu gestor. Sabe? Então, se é um gestor que está ali também te motivando, aí você pode mais do que isso daí. Você está panfletando hoje, mas você pode assumir uma direção ali Sim. de uma das minhas clínicas, né? Porque você tem potencial. Você precisa desse caminho aqui. E você mostrar esse caminho, motivar, fazer com que eles cresçam, é sensacional. Eu acho que esse é um dos maiores diferenciais também. É você acreditar na equipe que está com você, né? E não só acreditar, mas também motivá-los, né? Então, eu quero até mandar um beijo para minha equipe também da Audionorte, porque sem eles, eu falo assim, hoje eu tenho a minha melhor equipe, né? E que bom que cada vez mais eu enxergo o crescimento, eu enxergo o quanto eles estão dedicados, o quanto eles estão comigo, o quanto eles resolvem tanta coisa ali já por mim, que eu já fico assim, meu Deus, que sensacional, sabe? Então, um beijo para toda a minha equipe, obrigada por vocês estarem comigo. E sentir essa reciprocidade é muito bacana. É muito legal. É esse o nosso desafio. Às vezes eu vou no podcast, daí eu comento, né, pra eles outro dia estão lá na empresa, pô, vi que tu falou tal frase lá, nossa, lá. Então, assim, quantas pessoas tu consegue impactar? A minha esposa sempre fala isso. Márcio, tu tem noção, por que Deus te dá essa capacidade? Quantas pessoas tu consegue impactar? Hoje são 1.500. Mas se ele continuar me capacitando, talvez eu possa impactar 3.000. E dessa forma, eu quero que o jovem tenha... Pô, a coisa mais difícil que tem é o jovem ter o primeiro emprego. É verdade. Depois que ele tem um primeiro emprego, ele conseguir ter um emprego que ele consiga estudar. A gente tem os empregos no call center, que são horas reduzidas, são só 6 horas. Quem está estudando, a gente tem um monte de flexibilidade. Depois que ele se forma, ele tem uma profissão. Pô, eu tenho 23 profissões na Rede Mais Saúde. Tenho técnico de enfermagem, eu tenho técnico de Verdade. radiologia, tenho enfermeiro, tenho médico, tenho uma série de profissões ali, técnico de segurança do trabalho, gerente de marketing, gerente de IA, tem uma série de... O cara já fica ali, entendeu? Então, assim, conseguir ajudar o colaborador nessa jornada, a todos fazem isso? Claro que não, mas uma grande maioria faz. Por exemplo, a gente tem uma empresa de tecnologia.
Aí tem 4 estudando tecnologia lá. 2 já foram promovidos pro Dr. Click. Então é assim que funciona. Daí imagina, só para finalizar, desculpa Sim. me estender, um cara entra numa empresa ganhando um salário mínimo, um pouco mais. Aí a família dele toda tem mais ou menos essa renda. Aí o cara é promovido a desenvolvedor. O cara passa imediatamente a ganhar R$ 6.000. E desenvolvedor júnior. Depois ele Sim. vai a pleno, 10. Depois ele vai a desenvolvedor de growth em Cunhá, R$ 15.000. Uhum. Sensacional. Né? Impacta Então, vidas. impacta vidas, impacta no desempenho dele, na Sim, dedicação dele, em tudo. sim. E a gente, prometo, é a última fala. O tempo ali já está apontando. A gente vai fazer esse projeto agora, junto com o PCT, o Parque de Ciência e Tecnologia. Nós vamos doar os notebooks e eles vão doar os professores Sim. para que a gente forme jovens de socialmente atingidas ali, né? Daquela entorno, jovens carentes que Sim. precisam ter uma formação, que queiram fazer uma formação em Sensacional. tecnologia e principalmente em IA. Aí tu imagina, a gente vai pegar um jovem de 18, 19 anos sem renda. Uhum. Hoje, um cara que sabe fazer um prompt de IA, que sabe fazer edição de vídeo, que sabe fazer qualquer coisa com IA, um marketing inicial que a gente vai ensinar, sai ganhando 4.000. Ele junta 2, 3 clientes e já está ganhando isso. Ele se emprega numa empresa, porque a gente tem no nosso ecossistema mais de 30 empresas, né? Tem o Uhum. Preço Baixo, tem o Shopping da Saúde. Eu posso dizer, olha, esse cara aqui, ele fez o curso com a gente lá no Parque de Ciência e Tecnologia, a Rede Mais Saúde doou os 25 computadores, 30 computadores. Ele teve um excelente desempenho. Ele está capacitado para entrar no mercado. Aí eles contratam. Que legal, Márcio. É impactante de fato, assim, na vida de tantas pessoas. É isso, porque Muito bom. eu comecei a ver, a minha vida mudou depois que eu comecei a estudar inteligência artificial, que faz uns 2 anos. Mas aqui nesse celular aqui, tem o meu cérebro clonado. É sério, é sério. Tem tudo, toda a minha vida tá aqui clonada no chat GPT. Ou seja, qualquer problema que eu precise resolver e eu não esteja talvez numa condição emocional boa, tô chateado, tô irritado, tô triste, não sei o quê, eu pergunto para ele como o Márcio deve resolver essa situação. Qual a melhor saída? Aí ele puxa todas as minhas decisões, analisa tudo que tem que ser feito e dá sempre a melhor resposta. Que demais. E tu já testou isso Não, eu algumas uso vezes? todos os Tu usa dias. todos os dias. Vai, vê aí pra mim. É sério, Sensacional, Márcio. é sério. Meu Deus do céu. É simples, é só memorizar as coisas que você está fazendo no chat GPT e Sim, pagar aquela primeira licença, sim. que é a de $20, e pede para ele memorizar. Aí ele vai Tu já criando uma chama ele até memória. de Márcio. Oi, Márcio. Sim, me conhece por voz, por tudo. Quando eu desligar aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, Muito bom, muito bom. estuda inteligência artificial. Isso vai virar o jogo. Eu não sei qual jogo Acho, que vai virar, eu não ixi, sei como vai virar. Eu tava na China agora, fui lá em Pequim, eu não, da outra vez, dessa vez eu não consegui entrar, mas dessa vez eu vou entrar. É um hospital só com médicos e enfermeiras, sem gente, sem só robôs, são só robôs. Então, assim, não sei qual é. Se hoje me perguntaram, né? Eu tava fazendo a mentoria aqui, o que você imagina que vai ser nos 5 anos, nos próximos 5 anos? Se o CEO da Microsoft não sabe, se o Bill Gates não sabe, como é que eu vou saber? Perguntaram isso aí pra ele, ele falou, não sei. uhum. Porque as coisas que estão sendo criadas são muito disruptivas. Eu só sei que eu comecei na máquina de escrever. Eu sei que eu pesquisava na Barça. Eu sei que eu tenho uma formação que eu li muitos livros de administração. Então Sim. eu sei o que pedir pro robô. Porque só vai ser mandado por robô quem age igual ao robô. Ou seja, se você tem uma profissão que um robô faria, tome cuidado. Mas agora, É verdade. se você tem uma profissão que o robô não faria, mas todo mundo pensa que o robô é aquele cara que vai lavar louça, assim, é o robô que vai lavar louça, Vai vai lá cheirar a varrer tua o chão da casa. tua casa? Não é Aham. isso. O robô é a tomada de decisão. Tu vai entrar num carro e não vai ter mais motorista. Isso já tem em alguns lugares do Brasil, do Sim. mundo, na Sim, Califórnia sim, tem. principalmente. Então, É. assim,
Não, vai ser aquele exame que tu faz uma vez e detecta 50 mil parâmetros de saúde, entendeu? Então, assim, não é... Todo mundo pensa que é um robô, é um exoesqueleto. Não é isso. A inteligência artificial é uma nuvem, é uma inteligência que não é aquela robótica, é outra coisa. E é verdade, viu, Márcio? E assim, em todas as áreas, tá? Você sabe que eu também represento uma marca de implante coclear, né? Que é o melhor tratamento para surdez Sim. que tem no mundo, né? E eu represento a maior empresa do mundo, que é a Cochlear, né? É uma empresa australiana. E eles lançaram agora o novo. Eu fui para São Paulo, fiquei uns dias lá nesse lançamento da Cochlear, que é um implante com firmware atualizável. Imagina. Então, assim, já vai ter atualização na unidade interna dele. Então, antes, o paciente que é implantado, ele só tinha as atualizações no externo, né? Porque o implante coclear é uma conexão entre o que é implantado dentro da orelha do paciente a parte Sim. externa, que é o processador, que é o que recebe os sons, tem microfone, né? Processa ali para enviar esse estímulo para a unidade interna. Essa unidade interna, ela não sofria atualizações mais. Tá? Então, o que ia mudando aqui era a unidade externa apenas. Só que agora, a criança que implantar agora, bebê, ela vai ter as atualizações de 20, 30, 40 anos enquanto ela viver. Imagina. Mas você já viu isso? É sensacional demais. Eu vi, E com memória interna ainda. eu vi quando, lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui comprar um aparelho pro meu pai, né? Que já tinha a IA embarcada, que ele ia, eu não sei explicar Aham. exatamente, ia modulando o volume já conforme a necessidade. Eu acho Sim, que do ambiente. tu tem esses Sim, equipamentos aí, sim, né? sim, sim, Imagina. sim. Né, o núcleus, né, que já é o sistema da cóclea, ele já faz isso, ele já entende o ambiente. E se o paciente, por exemplo, sempre que chega na casa dele, ele aumenta volume. Aumenta 3 decibéis de volume ali. Quando ele entra na casa dele, já faz automático Mas, aquilo. olha aí. Então ele já aprendeu aquilo dali. Agora você imagina uma unidade interna com memória. O paciente vai voltar a ouvir rápido, porque toda a programação dele está lá dentro, não está mais aqui fora. Então, é uma personalização gigantesca com a IA. E eu tinha conversado com a Valéria Oyanguren, que é a diretora clínica da Cochlear aqui na América Latina. Ela veio para o podcast, ela veio de São Paulo para participar do Que podcast com a legal. gente. E aí, o tema era o futuro da reabilitação auditiva. E aí, ela sem poder falar muita Sim. coisa ainda, porque ainda não tinha lançado esse implante, que é o sistema Nexa, gente, da Cochlear. Já lançou nos Estados Unidos e já vai ter o lançamento oficial aqui no Brasil também. E eu vou trazer aqui para o Pará também um lançamento, né, desse sistema Nexa da Cochlear. E aí ela já começou a falar da inteligência artificial dentro da reabilitação auditiva. Não tem para onde fugir, né, Márcia? Imagina. Não tem. A gente precisa realmente embarcar e entender que a tecnologia, a ciência está aí e precisa ser a nosso favor, Exato. né? O que a gente vai colher de benefício nisso Acho é que gigantesco. muito mais pessoas podem ser impactadas. Eu acho que Sem dúvida. a gente pode salvar muito mais vidas prevendo doenças, né? A gente consegue com o Dr. Click ver através das análises que a gente faz, prever doenças. Olha isso. Prever, sabe que o cara é Sensacional. cardiopata, o cara é isquêmico, o cara é tabagista, o Uhum. cara é sedentário, ele tem dislipidemia. A gente consegue botar ele num grau de risco. E Sim. esse paciente pode ser acionado mais vezes, Orientado, né? orientado, A ah, fazer um bom acompanhamento, recebe claro, produtos sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre como melhorar a sua para saúde. tentar mudar aquele estilo A ali, gente né? faz um programa que é Sensacional. precursor no Brasil. Sim. No Porto de Vila do Conde, tem os estivadores, os TPAs, né, os trabalhadores portuários avulsos, Uhum. e a Rede Mais Saúde monitora, através desse programa do Dr. Click, a saúde de todos eles. Um trabalho extremamente cansativo, braçal, os caras que escoam toda a produção do nosso estado. E a gente monitora e traz eles para a clínica, faz exames, entendeu? A gente consegue acompanhar a saúde deles. Muito bom. Até o ano que vem, esse ano a gente vai ser chamado para expor esse trabalho que é feito, porque já melhorou muito a qualidade de vida deles, né? A gente botou também, colocamos uma atividade laboral, toda quarta-feira vai um professor, explica, fica o dia inteiro nos turnos todos lá, explicando os exercícios, como devem ser feitos. Imagina, é um trabalho muito pesado.
E a gente monitora eles, monitora os cardiopatas, monitora os diabéticos, monitora os dislipidêmicos. A doutora Nicole, nossa médica do trabalho, chama eles, olha, vou te dar 3 meses aqui. Precisa dar uma melhorada. Daí vai lá, eles melhoram e tudo, porque eles precisam trabalhar. Eles precisam estar com saúde para trabalhar. E a Rede Mais Saúde hoje atende também, além do Porto, mais de 500 empresas, que a gente tem uma parte que atende a medicina do trabalho. Uhum. Então a gente vem fazendo esses trabalhos para as empresas para monitorar a saúde dos trabalhadores. Sim. Porque, pô, ninguém quer que o seu colaborador fique doente, entendeu? E quer ajudar, Com monitorar, certeza. acompanhar, entendeu? Casos de saúde mental com a NR01, todo esse trabalho aí, também numa das nossas verticais lá, a gente faz. Com certeza. Muito bom, Márcio. Meu amigo, muito obrigada por essa participação. Eu acho que você realmente é um homem inspirador, visionário. Que bom, né, fazer parte dessa parceria há tanto tempo. Que a gente continue crescendo juntos, Márcio, e que eu continue sempre ali te olhando e aprendendo contigo, né? Estar perto de você, da sua equipe, né? Dos teus sócios que foram, Sim. né? Também comigo, e a gente já está estreitando cada vez mais ali os laços também, o Paulo, o Adriel, a Josi, então, meu Deus, falo muito com ela, né? E eu queria até fazer um convite para a Josi, inclusive, para estar aqui comigo para Olha, falar do empreendedorismo feminino. ela que é o sucesso da companhia, eu sou só o cara que fala, entendeu? Ela que é o Então, sucesso. ela vai, né? Já fica o convite aqui também para ela, para a gente falar sobre a mulher à frente, Sim. né? Dos negócios, empreendendo, sendo ali também a cabeça, Ela é. né? Então, assim, é sensacional essa força feminina, esse exemplo também que seja inspiração, né? Para tantas outras mulheres que querem empreender, não necessariamente na área da saúde, mas em qualquer área. Sim. A gente sabe que não é fácil, mas dos muitos conselhos e dos diferenciais que tu já trouxeste pra gente essa noite aqui, eu acredito que deu para anotar na cadernetinha e a gente começar a ter várias ideias ali por onde começar para a gente conquistar o nosso espaço, o sucesso que a gente almeja, né? Eu, como empreendedora também, ali à frente da Audionorte, eu e o meu sócio, Tiago, um abraço, né? Eu sempre agradeço também por ter embarcado, porque eu falo que é uma loucura também, não deixa de ser, né? Sim. Empreender tem sempre Sim. essa parte louca da gente que fala assim, não vai, a outra fala, vai, vambora. E aí o Thiago embarcou nessa loucura comigo também, então muito obrigada, meu sócio. Obrigada, minha equipe, de novo. Parabéns, Márcio, parabéns por tantos diferenciais realmente que a gente vive, né? Eu, pelo menos, vivo, né? Junto ali com a Rede Mais Saúde, eu sei o quanto tu pensas no bem-estar de quem tá ali, né? Então, a gente tem estacionamento lá no Shopping da Saúde, no Centro Integrado da Saúde ali da Padre Tico, que é essa nova unidade gigantesca que tá sensacional, gente, com tantas especialidades para te atender. E aí tem um estacionamento, e aí ele viu que não dava, é uma rua muito movimentada. Ali já enchia rápido, já tá quebrando parede, acabou de fazer obra lá, mas já tá quebrando parede para fazer com que as pessoas passem de uma forma, né, mais fácil, sem ter que dar a volta, e acesse o estacionamento de mais de 50 vagas que tu Sim. conseguiu ali. Então, para dar, né, essa segurança, esse conforto para o nosso paciente, sensacional. Então, assim, só te agradecer mesmo a parceria. Obrigada por ter pensado na Audionorte, né, para estar dentro desse empreendimento, esse grande empreendimento e diferencial, junto com a Rede Mais Saúde. E parabéns, parabéns mesmo, que você siga sendo essa inspiração. Obrigado. Agradeço ao povo paraense por sempre me dar essa oportunidade de empreender aqui. Um dos lugares mais maravilhosos que eu já vi para empreender, que tem muitas oportunidades. Obrigado à minha equipe, que faz com que a gente consiga fazer tudo isso, aos meus sócios. Obrigado, Izzy. Obrigado por esse alinhamento. Eu sei também o trabalho social que vocês fazem, de tanta gente que vocês atendem, né? É dessa forma. Eu prometo que não vou mais lá contigo pedir para baixar cada vez mais. Tô brincando, gente. Obrigado, Izzy. Valeu. Até a próxima, Márcio. Obrigada, gente. Até a próxima quarta. Próxima quarta nós vamos conversar com uma... Gente, ela é muito fofa, muito criativa, uma ruivinha linda que é a Renata. Ela é musicoterapeuta e ela é autista e tem altas habilidades. Vai ser outra inspiração para vocês. Na próxima quarta-feira ela vai estar comigo. Obrigada! Aê!
Rapaz, eu falo